Então, pessoal, a gente vai iniciar a segunda aula, né? Vou trazer aqui para vocês, vou ver se eu consigo aqui esse link de uma música muito interessante, né? Que representa essa fase da vida, né? Que é a puberdade, a adolescência, ok? Vamos ver se ele vai dar certo. Eu acho que vai. Vocês estão ouvindo? Alguém Sim, me responde, por favor? tá dando sim. Sim, tava ouvindo. E a mensagem, tá dando para ver o vídeo também? Uhum. Tá Também. visível. Beleza, então vamos seguir. Presta atenção na letra. Caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei que ninguém dizia? Será que eu escutei que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar. 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 Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho, essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. 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 Eu não caibo mais as roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho, essa cara não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não me adaptar. Não vou me adaptar. Eu não vou me adaptar. Eu não vou me adaptar. Não vou. Hoje em dia passou na minha cabeça. E clareou. Hoje em dia passou na minha cabeça. E clareou. Eu já não tenho mais certeza de nada. Que ontem eu falei pra você. Eu não tenho. Pra que eu tenho que falar? Pra que eu tenho que mudar? Só quando eu bebo cerveja. É que isso que eu tenho sem fumar. Me adaptar. Me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou me adaptar.
Vou voltar para cá. Boa noite. Ai, gente, como Uma é que eu alegria faço ter agora? aqui com vocês todos, aqui na minha casa. Senão a gente vai ficar ouvindo música aqui. Deixa eu desligar aqui. Aí, agora, o que eu preciso aqui? Deixa eu ver, voltar pro... Ai, gente, peraí. Voltar pro Zoom. Vocês estão me vendo aqui. Vai me dando retorno aí, Rodolfo. Uhum. Você e o Boteco da Elo. Ah, meu Deus, meu WhatsApp tá aberto aí pra vocês. Tá. A minha turma de quinta e oitava série, gente. Eu adoro. Mas esse boteco só tem as meninas. Ai, ai, como é que eu faço? Saiu? Ainda não. Hã? Ainda não. Vai me posicionando aí, que eu agora vou ter que aprender a mexer aqui para saber como é que eu vou voltar para o Zoom, para a sala de aula com vocês. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vocês estão vendo agora, adolescência aí? A nossa apresentação, Rodolfo? Não, ainda não, professora. Ainda não. Tenta minimizar essa janela do navegador. Ah, agora acho que eu achei lá o lugarzinho, ó. Quer ver? Isso, agora foi. Foi? Ah, tô ficando craque demais. Agora Orgulho. vocês que sumiram para mim, não tô vendo carinha de ninguém. Ah, deixa eu ver como é que eu faço, mas não tem problema. Vocês estão me vendo? Sim, aqui dá para ver Fica tudo. muito Dá pra ver diferente. você, a aula. Ótimo, então tá. Então vou dar continuidade, que não importa, porque eu não tô me vendo, não, mas tem problema. Não, mas aqui tá tranquilo, tá tranquilo. Então vamos lá. A gente já viu essa parte aqui, né? Ah, sobre a música que eu quero ver com vocês, né? Essa questão da adaptação. Vocês viram a angústia? O que essa música traz para vocês? Assim, convocou vocês? Algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram dizer? Sim, eu acho que a mensagem que ficou mais clara, né, que tipo, é tanta mudança, né, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que literalmente eu não vou me adaptar, não vou conseguir me encaixar nesse mundo da forma que vocês estão querendo que eu me encaixe. A impressão que deu é essa, né? Uhum. Eu posso estar errado também. Não, mas não está errado, não. É isso mesmo, né? Sua impressão é essa. E é isso mesmo, a adolescência, né? Mais alguém quer fazer um comentário sobre a música do Titãs? Dá a impressão de que ele se sente muito incômodo nesse novo corpo que ele habita, né? Que ele não entende, não conhece, então ele se sente completamente incomodado com isso. É mesmo. Há um incômodo ali muito grande mesmo, né? O que mais, gente? Ali falou também, né, de questões que a gente já falou aqui, ó, falando de sexo ali, né? Vocês viram imagens, né, relacionadas a essa questão da sexualidade, a questão da droga, né? Ele fala de cigarro, ele fala de cerveja, né? Então, é um mundo todo novo também se apresentando ali, convocando, né, esse indivíduo para poder participar. E a dúvida dele, né? Não vou me adaptar, né? Então, deixa eu abrir ela aqui mais, para poder agora dar continuidade. Mais alguém quer comentar sobre a música? As próprias mudanças, né, relacionadas à idade que vai chegando e até tomar uma adaptação para aquilo ali que toda mudança traz esse desconforto para a gente, né? Isso. Então até eles tomarem essa, né, nova adaptação para si e dependendo da cultura, eu estive até pensando isso, igual você colocou lá a questão do ambiente, né, que muda muito. Eu vejo a cultura também. Hoje, por exemplo, no meu entendimento, eu vejo que tem adolescente que vai até 25, 30 anos. Uhum, né? Porque demoram a sair das casas dos pais. Então, nessa demora, ajuda, né? Também
eles não terem essa maturidade suficiente para sair dessa fase ainda. É verdade. Tanto que a OMS está mudando esses padrões, essa padronização com relação às idades, e está estendendo mesmo. A adolescência nossa atual, ela está indo até os 25 anos. 4 a 25 anos. Então, pode ser considerado também um adolescente, uma pessoa dessa idade. Olha como é que a questão cultural... Isso faz né? sentido. Essa questão cultural, ela influencia muito até nessas demarcações, né? Então, não se encerra ali aos 18 anos, né? Você já é considerado responsável por si civilmente, né? Pode até responder criminalmente a partir dos 18, mas 19, 20, 20 e poucos ainda é considerado adolescente. E é muito interessante essa questão também do não reconhecimento, né, da sua própria imagem, né? Quando ele coloca, né, essa cara não é minha, né? Fica tudo muito estranho. Então, essa música, né, ela passa pra gente, né, essa letra de música, ela passa pra gente o real sentido de tudo que está acontecendo na adolescência, né? Todos os questionamentos, os estranhamentos, as adaptações que vão ser necessárias fazer, né? E isso, para algumas pessoas, para alguns adolescentes, é muito angustiante. É vivido com muitos conflitos, né? Para outros não, para outros menos, mas sem dúvida é uma fase de estranhamento, de mudanças rápidas, né? Porque a gente chama até de estirão, né? Do crescimento. O crescimento, ele vem, né? Aquela, como eu disse para vocês, aquela enxurrada de hormônios, né? Ela vem trazendo todas essas mudanças aí corporais, psicológicas, né? Emocionais, além de todas as influências, né, sociais, culturais, que esse indivíduo vai sofrendo. Então, vamos lá. Dora, Oi? Você não acha que talvez essa mudança dessa taxação da OMS, né, tocando na cultura da adolescência até os 25 anos, não possa trazer uma acomodação para esse indivíduo, fazendo com que ele demore mais tempo para se amadurecer, para poder querer sair de casa, ter suas responsabilidades e ficar cada vez mais cômodo, ainda cada vez mais adiando essa finalização da adolescência? Sim, uma pessoa cômoda com responsabilidade? Entendi. Eu tenho algo a adicionar aí também. Mas pode responder primeiro. Eu acho interessante, né, Ana Laura, falar isso, porque pode ser que sim, né? Pode ser entendido por muitos assim. Mas também, como ela é uma fase onde há uma moratória, né? Ou seja, uma espera para as tarefas que o indivíduo tem que cumprir nessa fase de vida, e uma das tarefas é a escolaridade, né? Se antes a escolaridade terminava um pouco antes, né, para a maioria das pessoas que não tinha acesso ao ensino superior, isso também vem ampliar, por exemplo, na nossa cultura, né, a questão de concluir uma fase, né, de estudos durante a adolescência. Então, mais ou menos até os 24 anos, né, se for um curso de 4, 5 anos, 6 anos, as pessoas estão envolvidas ainda nessa preparação para o mundo profissional. Por esse lado aí, sim, também justifica-se, né, estender um pouco mais. Mas corre-se o risco disso também, né, dessa pouca preocupação, né, com um amadurecimento e uma entrada no mundo adulto, né, mais cedo, com certeza. Mas como tudo está mudando, né, na cultura? Eu acho que isso já acontece. Tipo, esse tardiamento, né, do amadurecimento, eu acho que ele já acontece, já tem um tempo que ele vem acontecendo. Então, a mudança da OMS é meio que uma adaptação para o que vem acontecendo na realidade, não o contrário. Não é a OMS que vai dizer que a adolescência vai até os 25 ou 30 anos, que os sujeitos vão ficar imaturos até os 25 ou 30 anos. Pode ser que eles amadureçam antes. E tem até a ver com uma coisa que o Edson falou, que é tipo de sair de casa, né? E eu via muito, por exemplo, na faculdade, a pessoa saía de casa e de um ambiente de comodismo e depois ela partia para a faculdade, né? E ficava na faculdade, que é um outro ambiente de comodismo, onde a pessoa tá acomodada a ficar estudando. E quando ela forma, que ela tem que enfrentar a realidade do trabalho,
muitas vezes, o que eu vejo, o que eu já vi muito acontecendo, é a pessoa não enfrentar essa realidade e partir para um mestrado ou um doutorado e continuar na carreira acadêmica, simplesmente porque ela tem medo de enfrentar esse mercado. Ela tem medo de sair daquele comodismo. Então, acho que isso meio que já acontece, entendeu? Uhum. Pois é. Porque o que vem, né, as instituições, elas vêm validar aquilo que já acontece na sociedade, né? Então, é uma questão, como o Rodolfo falou, né? Esse tempo mais alargado, né? Mais elástico da adolescência, já está acontecendo no mundo, né? A moratória para esses sujeitos ela já está sendo maior mesmo, já está sendo expandida. Mas a gente também fica pensando, né? Como a adolescência também ali até os 18 anos, é um outro questionamento que a gente pode fazer, né? Será que nessa fase aí, né, essas pessoas já criaram a própria identidade, já construíram a identidade? Né? Elas já sabem quem elas são, né? Elas já têm uma boa imagem de si mesmo, né? Construída como uma identidade, que é a tarefa principal, a gente vai ver isso, né? Mais nos estudos de Eric Erikson, que é a grande tarefa dos adolescentes, né? Construir uma identidade ou ficar numa confusão de papéis, né? Até para poder ir para as outras idades, né? Para a idade adulta. Então, é uma discussão que se faz mesmo, né? E cada cultura, cada sociedade vai ver essa questão de acordo com as demandas sociais mesmo, né? E culturais daquele lugar, né? Que está inserido esse sujeito. A gente tem várias questões aí para pensar, né? Então, isso aqui a gente já viu. Vamos dar continuidade, então, às mudanças físicas, né? Então, quais mais ou menos as idades que aparecem hoje cada vez mais cedo, né? Aqui a gente vê o crescimento dos seios, vamos ver as características femininas, né? Crescimento dos seios de 6 a 13, crescimento de pelos pubianos de 6 a 14, crescimento corporal de 9 a 14 anos, a primeira menstruação, né? A menarca de 10 a 16, os pelos axilares, né, 2 anos após o crescimento dos pelos pubianos, e aumento da produção das glândulas sebáceas e sudoríparas, aproximadamente na mesma época que o aparecimento dos pelos axilares, né? Então, há aí toda uma mudança corporal, hormonal, trazendo essas mudanças aí. A gente acha cedo, né, falar assim, mas aos 6 anos, né? Então, assim, são estudos, né, que a partir dos 6 anos já é possível, né, que esses hormônios já estejam agindo aí no corpo, fazendo essa transformação. As características masculinas agora, né, o crescimento dos testículos e do escroto, que é a bolsa, né, escrotal, de 10 a 13 anos, crescimento de pelos pubianos nos meninos de 12 a 16 anos, crescimento corporal dos 10 aos 16, crescimento do pênis, da próstata, das vesículas seminais, 10 a 16 anos, alteração na voz, aproximadamente na mesma época que o crescimento dos pelos, primeira ejaculação de sêmen, aproximadamente 1 ano depois do início do crescimento do pênis, pelos faciais e axilares, 2 anos após o aparecimento dos pelos pubianos, e aumento na produção das glândulas sebáceas e sudoríparas, aproximadamente na mesma época que o aparecimento dos pelos axilares. Então, aquela mudança toda, né, de cheiros, de suor, né, das gorduras, né, na pele, trazendo espinhas, trazendo cabelo oleoso, né, aquilo tudo, aquelas transformações todas advindas dessas alterações hormonais. A adolescência é uma tendência secular, né? Ela vista como uma tendência que pode ser vista somente observando-se diversas gerações, como a tendência para se atingir a idade adulta e a maturidade sexual mais cedo. Ou seja, há uma tendência, né, em termos gerais, né, de que essas gerações elas estão ficando maiores mais cedo e amadurecimento sexual mais cedo também. Né? Então, especula-se várias causas para isso, né? De que a alimentação mais saudável, a colocação isso numa faixa, né, gente?
vamos dizer assim, nem todas, né, as faixas, por exemplo, as faixas mais carentes socialmente, economicamente, isso não vai acontecer. Mas, assim, a nutrição mais saudável em termos de vitamina, né, as políticas públicas colocando, exigindo, né, dos fabricantes adicionarem vitaminas e tal, então isso pode trazer. E a estimulação também, né, a estimulação de informações, estimulação de experiências, isso tudo fazendo com que a adolescência chegue mais cedo. Isso é uma tendência do nosso século. O surto de crescimento adolescente. Um rápido aumento de altura e de peso, que nas meninas geralmente se inicia entre 9 e 14 anos, geralmente em torno dos 10. E nos meninos de 10 e 16 anos, geralmente aos 12 ou 13. Sabe-se que as meninas, elas têm um surto maior no início, né, do crescimento, e depois elas dão uma parada. E os meninos começam a desenvolver um pouco mais tarde, mas vão desenvolvendo um pouco mais, mais tarde um pouco também. O surto de crescimento normalmente dura cerca de 2 anos. Logo depois que ele termina, o jovem alcança a maturidade sexual. Então, a menina ali que pelos seus 10, 11, 12 anos, todo mundo fala, nossa, vai ser altíssima, né? E aí passa os 2 anos ali, a menina ficou do mesmo tamanho, né? Porque tem tem um pico muito grande no início, mas depois dá uma estabilizada. E as características sexuais primárias e secundárias, as primárias são os órgãos diretamente relacionados à reprodução, os quais crescem e amadurecem durante a adolescência, ou seja, né, os testículos e os óvulos, né, os seios das meninas, e as características sexuais secundárias, que são sinais fisiológicos de maturação, como o desenvolvimento dos seios, né, e o crescimento de pelos corporais, que não envolvem os órgãos sexuais, por exemplo, como barba, axilas, né, que vem um pouco depois. Então, aí, né, o feminino e o masculino, com todas as suas características, né, as meninas, o desenvolvimento das mamas, o aumento do útero e o início da menstruação. O contorno corporal arredondado, né, o quadril fica mais arredondado, o bumbum fica mais cheinho, o aparecimento dos pelos púbicos, né, o aparecimento de pelos nas axilas e aparecimento de espinhas, né, da acne no rosto por causa do maior produção de gordura, né, na pele. Nos meninos, né, há uma recessão da linha dos cabelos, aparecimento de pelos faciais, aumento da laringe, então a voz fica mais grave, né? Há uma transformação nessa voz aí, e para isso passa por um processo muito engraçado, né? Muito diferente, onde eles falam que o menino está com a voz de taquara rachada, que o menino está oitavando, né? Então traz algumas consequências aí também psicológicas, né? Do adolescente. O desenvolvimento da musculatura, né? Nos meninos, e o aumento do pênis, da próstata e das vesículas seminais. Então, as questões físicas, né, que a gente viu. Vamos ver um pouco, então, dos efeitos psicológicos da maturação precoce e tardia. Então, a maturação nos meninos, né, quando ela acontece precocemente, né, os meninos mais novos, 10 anos, 11, 12, né, são meninos, olha que interessante os efeitos psicológicos. Mais equilíbrio, né? Então, os meninos ficam mais equilibrados, ficam mais tranquilos, mais afáveis, né? Ou mais carinhosos, vamos dizer, ou mais fáceis de lidar, né? Populares e inclinados à liderança. Eles ficam menos impulsivos em relação aos que amadurecem mais tarde. Se preocupam em ser estimados, então buscam relacionamentos, né? Gostam de ser queridos, né? São cautelosos nas relações, limitados por regras e rotinas, eles têm mais facilidade, né, de adaptar as regras, as normas, as rotinas. O desempenho cognitivo é superior aos que amadurecem mais tarde. Então, o amadurecimento precoce nos meninos, ele traz algumas consequências muito, muito favoráveis, né, aí, com relação a eles mesmos, com relação ao grupo, né, ao social. Os efeitos da maturação dos meninos agora, com um amadurecimento mais tardio, né? Lá pelos 15, 16, 17 anos.
eles sentem-se mais incompetentes, são mais meninões, né? Vamos dizer assim, né? Inibidos, muitas vezes, sentimentos de rejeição, muitas vezes são dominados, né? Se deixam dominar, são mais dependentes, às vezes mais agressivos, mais inseguros ou depressivos, habilidades sociais inferiores aos que amadurecem mais cedo e tem opinião, tem pior opinião ao seu próprio respeito. Vamos ver, então, agora nas meninas. Com o amadurecimento precoce, elas ficam menos sociáveis, mais expressivas, menos expressivas, menos equilibradas, mais introvertidas e tímidas, mais negativas com relação à menstruação, são mais vulneráveis ao sofrimento psicológico, tendem a associar-se com amigas antissociais, imagem corporal pior do que das meninas com maturação mais tardia e o risco de sofrer com problemas de saúde mental, incluindo a depressão. Podem apresentar comportamentos inadequados, de transtornos alimentares, de abuso de substâncias, tentativas de suicídio. Então, olha só que interessante, no menino, o amadurecimento precoce, ele traz mais, vamos dizer, mais qualidades, mais consequências favoráveis. Nas meninas, amadurecer pelos 9, 10 anos, traz umas consequências mais negativas para as meninas. Deixa eu só voltando aqui para ver a questão do tardio, das meninas, né? O desenvolvimento tardio, então, traz questões mais positivas, contrário dos meninos. Aqui algumas questões ligadas à delinquência em geral, uso de álcool, o intercurso sexual, uso da maconha, direção de veículos sob efeito de álcool, a delinquência grave, o uso pesado de drogas, né? Em idades e o percentual do número aí, né? Então, meninos e meninas que entram na puberdade cedo ou cuja maturação cognitiva está atrasada são especialmente propensos a comportamento de risco. Então, há um desnível, né? Entrou na puberdade, tem maturidade sexual lá pelos 10, 11, 12 anos, mas em relação ao cognitivo, a maturidade está lá atrás, aí, às vezes ainda, né? Segundo Piaget, num pensamento ainda muito concreto, né? Típico dos meninos do ensino fundamental. Então, esses adolescentes são os mais propensos a ter problemas de comportamento de risco, porque ainda já é maduro do corpo, mas ainda tem uma imaturidade cognitiva, né? E não uma criança ainda cognitivamente falando. Então, isso aí pode levá-los, né, a se colocar em situações de risco muito maior do que os meninos que amadurecem acompanhando, né, em equilíbrio o corpo com a mente. Então, sobre saúde física e mental, né, uma boa forma física precisa de uma vida, uma vida sedentária na adolescência pode levar a um maior risco de obesidade, diabetes, doença cardíaca e câncer, né? Então, há uma preocupação com essa questão, né, da boa forma física, há uma preocupação com a necessidade de sono, né, como eu falei, o tempo do sono, né, do adolescente 9 horas por noite, e o adolescente tem um sono horroroso, né, os pais não se lembram quando eles eram adolescentes, que eles também sentiam esse sono, né? Muda o ritmo do relógio biológico do corpo deles, né? Então, às vezes, eles dormem muito de dia, querem ficar acordado até mais tarde da noite. Distúrbios de nutrição e de alimentação são muito comuns, né? Então, a nutrição de um adolescente, ela precisa conter muito cálcio, muito ferro, muito zinco, né? Para o desenvolvimento físico e cognitivo do cérebro. Os distúrbios mais comuns que a gente encontra, né? Obesidade, anorexia nervosa, ou seja, a pessoa para de comer, né? E são transtornos nervosos de um adoecimento mental mesmo, né? A bulimia nervosa também, onde o adolescente come, depois ele vomita. O uso e abuso de drogas, né? E a porta de entrada é álcool, cigarro e maconha, né? E depois partem, né, talvez para umas drogas mais pesadas. Esses são os riscos, né, pessoal? Morte na adolescência por acidentes, homicídios, suicídios, e por aí a gente fica, né? Então, assim, em linhas gerais, né, essas foram, né, as
características desse desenvolvimento na adolescência e puberdade, tá? Vou desligar aqui, vamos ver se vai voltar para vocês. Isso. Então, tá aqui. Eu vou tirar um print aqui dessa foto dessa lista de presença. A gente também já está com o tempo contado aqui. Isso. E eu queria que vocês tenham alguma pergunta com relação a esse desenvolvimento, a adolescência como um momento no desenvolvimento humano. Ok, né? Tem aqui uma pessoa justificando, né, que a internet não tá legal, e é assim mesmo, né? Tem dia que ela não tá boa, tudo tranquilo, tá? A música é a música do Titãs, né? Não vou me adaptar. Eu até preparei aqui, se eu consigo. Dodora. Oi? Você falou que houve a mudança em relação da atividade semana passada passou de EPS para atividade avaliativa e a de hoje é APS, né? A data é a mesma, todas para o dia 22? Não, o que acontece? Pode ser atividade, né? Atividade, à medida que vocês forem fazendo, vocês vão me entregando, tá? Eu vou dar o prazo dela até o dia da nossa prova, não tem problema não. Ela é uma atividade da primeira etapa, né? Então, vocês podem ir enviando. A APS, que eu vou mandar agora para vocês aqui na WhatsApp, eu vou mandar o artigo e o formulário para vocês fazerem a APS, né? Que é um resumo do artigo sobre a adolescência como uma construção social. Cada sociedade vai construir a adolescência de acordo com seus parâmetros. Então, essa aí vai ser para o dia 22 de agosto, tá? E a primeira atividade avaliativa, vocês vão me entregando. Tentem aí, vão lembrando de vocês, vão consultando a opinião de vocês a respeito, né, do que é isso, né, do que é adolescência, para vocês fazerem, tá? Então, a questão, né, da música essa, eu não vou me adaptar, vocês podem achar ela no YouTube. E depois, quem não conseguiu, né, pode ir lá buscar para ouvir, para ver aquelas imagens que são um clipe muito bacana, né? Que reflete bem essa angústia, esse desconhecimento com relação a essa fase que você está entrando. Então, é muito interessante. Mais alguma coisa, pessoal? Sobre o livro, tem alguém aqui que não estava? Mandei hoje também o livro, né? O PDF e o áudio. Para vocês lerem esse livro, né? Até a gente fazer a nossa atividade interdisciplinar, que vai ser no dia 8 de setembro. Ela vale 5 pontos. Mas eu vou dando direcionamento para vocês. Falei que sou eu, né, que vou coordenar com vocês, então vai ser uma resenha. Uma resenha onde você vai, capítulo a capítulo, colocando as ideias que o autor traz ali, tá? Quem é Lola, gente? Como que chama a moça que tem o apelido de Lola? Paola. Oi? Ah, Paola. Paola chegou na hora de terminar, Paola. Nós estamos encerrando a nossa aula. Pega o material aí depois, viu? Vai se atualizando aí, tá bom? Mais alguma questão, pessoal? Não, professor, assim, tem milhões de questões, mas o curso ainda está, como se diz, daqui uns 3 meses capaz de você responder. A hora que a gente entrar em psicanálise que vai ser legal. Mas agora a gente está cuidando de preparar o terreno, né? Daqui a pouco, na segunda etapa, e a gente vai aprofundar mais, né? Até com conceitos da psicanálise, e que vocês poderão até ter um pouco de dificuldade, né? A leitura é assim mesmo, se a gente não entrar em contato, a gente nunca vai saber, mas nós vamos fazendo isso juntos, de forma que vocês vão assimilando os conceitos, as ideias, né? E trazendo isso depois para a prática de vocês. A gente nunca esquece, né? Quando a gente vai atender um adolescente, as referências psicanalíticas, né? Elas são muito importantes e são muito
um amparo muito grande para a nossa prática. Agora a gente está preparando o terreno, está conhecendo o que é adolescência, que fase é essa, de onde que isso surgiu, como é que ela foi construída, né? Os ritos de passagem que cada cultura, cada sociedade vai criar, né, para os seus adolescentes, né? A gente vai ver isso tudo agora na primeira etapa. E depois a gente vai aprofundando um pouco mais.